Quer saber sobre o Cotuca? Vai fazer essa prova? Ah, então fica nesse vídeo, porque vai ter muito assunto esse vídeo. Então, ele é para você. Roda a vinheta. Nesse vídeo, eu vou falar um monte de coisa sobre o Cotuca. Dentro do edital tem muita regra. Então, eu vou falar sobre período de inscrição, regras do edital, eu vou falar de cotas, eu vou falar sobre a prova em si. Então, mesmo que já passou a data, é muito importante que você pegue papel e caneta, porque se você for fazer a prova no ano seguinte, agora eu estou gravando esse vídeo em 2025, mas você fala, pô, mas a gente já está em 2026, já passou minha prova, as regras desses editais costumam ser muito parecidas ou até as mesmas. Então, fica nesse vídeo, anota tudo, porque tem muito conteúdo aí que vai ser muito importante para você. Então, como é muito conteúdo, já deixa o seu like, já marca, depois você já manda esse vídeo para aquele amigo que precisa ouvir isso, já aciona sempre o sininho, porque sempre vai ter conteúdo de muito valor no canal. Bora lá? Quando eu gravo esse tipo de vídeo, eu sempre estou no edital oficial, né? Tudo que é dentro aí das regras do Cotuca. Então, eu estou falando baseada no edital que eles chamam do edital de 2026, referente ao ano de 2025, ok? Então, é muito importante que você, quando você for fazer uma prova, leia o edital, porque tem pormenores, tem detalhes que às vezes dizem respeito, né, a alguns detalhes da sua inscrição específica. Então, é muito importante que você, mesmo vendo o vídeo, esse e outros vídeos, que você também leia o edital em pontos que te interessem. Ok? Bora lá, então, pegar papel e caneta e fazer anotações sobre o Cotuca? Então, primeiramente, localizado lá em Campinas, ele faz parte, esse colégio, ele faz parte aí da Universidade Estadual da Unicamp, e é uma estrutura de colégio. Então, por que é muito legal se você entrar nesse colégio? Primeiramente, porque ele é gratuito, e tem alta qualidade de ensino. E depois, porque é um curso técnico, além de você se formar no ensino médio, você ainda faz um curso técnico, e eu sempre vou levantar a bandeira de cursos técnicos. Primeiro, porque eu fiz técnico, e para mim foi muito importante para alavancar a minha carreira, e depois, porque você amplia muito a sua mente jovem, lá com 14, 15, 16 anos, você começa a ter, de forma mais palpável, conteúdos técnicos correlacionados ao seu futuro profissional. Isso amplia muito sua capacidade de visão sobre o mundo. Então, eu sempre vou falar, se for para dar a minha dica, faça um curso técnico. É muito importante para o seu desenvolvimento, para o seu futuro. Dito isso, agora, esse edital que saiu agora de 2026, ele se refere à modalidade A. Horas você vai perceber que eu vou olhar um pouquinho para baixo da câmera, por quê? Porque eu estou olhando a colinha do edital. Eu não vou falar isso baseado em achismo, ok? Então, às vezes, eu vou dar uma pequena lida para não passar nenhuma informação equivocada. Então, primeiramente, as inscrições que eu vou me referir aqui são aos cursos técnicos. Eles falam técnico de nível médio, porque às vezes a pessoa pode confundir com nível superior, que é faculdade, tá? Então, por isso que vem escrito isso no edital. E ele é integrado ao ensino médio, ou seja, essa prova em si, da modalidade A, ela é voltada para alunos de nono ano, ok? Mas calma, no vídeo vai ter muita informação, há dúvidas aí levantadas, se eu estou no oitavo, se eu estou não sei o quê, eu vou explicar tudo nesse vídeo. Então, fica nesse vídeo, espera que eu vou falar sobre tudo, pontos por pontos, ok? Então, bora lá. Primeiramente, toda comunicação passada sobre o processo seletivo junto ao candidato é por endereço eletrônico. Então, é extremamente importante, na hora que você for fazer a sua inscrição, que você dê um e-mail correto, não vai pegar o e-mail de qualquer pessoa só porque está com pressa. Um e-mail que você tenha acesso. Por que é importante que eu fale isso? Porque às vezes você põe lá, peguei o e-mail lá da minha mãe lá, que nem mexe lá há 10 anos, e quando vê não tem acesso ao e-mail. Então, é por lá que tem mudança, se eles, por exemplo, mudarem alguma data, algum horário da prova, algum endereço, qualquer comunicação junto ao candidato é via endereço eletrônico. Então, tome muito cuidado na hora
hora da sua inscrição, de colocar o endereço eletrônico que você tem acesso e que não seja um e-mail aí que você está com uma caixa de e-mail cheia, por exemplo, que você venha a perder aí a inscrição por causa desse detalhe de um e-mail que ele pode não estar sendo válido, ok? Outra coisa muito importante é que qualquer alteração sempre é de acordo com a página lá do site da seleção do Cotuca, www.exame.contuca.unicamp.br, e lá pode ter, tanto no edital, ele fala o seguinte, pode ter até algum tipo de alteração. Então, o acompanhamento das informações sobre o exame de seleção do Cotuca 2026 deve ser feito por meio de endereço eletrônico do www.exame.cotuca.unicamp.br, e é de total responsabilidade do candidato ou do seu responsável aqui, né, pai, mãe, algum responsável por você. Ou seja, se eles fizerem qualquer alteração, você também tem que ficar sempre de olho aí dentro do site deles para ver se tem alguma nova informação, ok? Essa seleção exclusivamente do Cotuca da modalidade A, ela é para os alunos que estão no 9º ano, ou concluindo, né, depende da época do ano, ou estão agora cursando no 9º ano, fazem a inscrição e fazem a prova lá mais para o final do ano, eu vou falar isso nesse vídeo também, e vai obrigatoriamente entrar na primeira série do ensino médio lá no Cotuca, fazendo ensino médio integrado ao ensino técnico. Aí, caso você fale assim, tá, mas eu já estou no 1º ano, eu já estou e eu quero ingressar, eu posso? Pode, então vamos supor que você já esteja aí no 1º ano, você até pode ingressar, mas você tem que fazer o 1º ano novamente. Então, você volta para o 1º ano do ensino médio e faz aí um curso médio integrado ao ensino técnico, ok? Se você tem alguma dúvida, algum detalhe especial, algo que não está no edital ou que você não encontrou, é importante que você sempre fale com eles via e-mail. E o e-mail é o exame@cotuca.unicamp.br, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas, beleza? A taxa de inscrição para o exame do Cotuca de 2026 é de R$ 116. Cada ano pode ser que dê uma pequena aumentada, tá? Então, se você está vendo esse vídeo posteriormente, vai ter algum acréscimo, não deve ser muita coisa. Existem detalhes de regras sobre taxa de isenção, taxa de pagamento de 50%. Então, se você se você tem algum detalhe de renda baixa, algo que você queira pedir aí a sua redução de taxa na hora do pagamento da inscrição, é importante que você leia todos os detalhes do edital. A partir do ponto 2 do edital, está lá todos os pormenores sobre os detalhes de taxa de inscrição e quais são os pormenores aí para você ter a isenção ou pagar 50% da taxa, beleza? Lembrando que se você entrar e fizer o pedido da taxa de isenção ou de taxa de redução, você tem sempre documentos comprobatórios para provar que aquilo que você está falando é verdade, tá? Então, sempre atente-se muito bem às regras, aos detalhes do edital, para ver se você entra nas características para que você peça aí a isenção ou a diminuição da sua taxa de inscrição. Calendário sobre o processo seletivo. Anota na tua agenda para não comer bola. Bora lá, tá? As inscrições do Cotuca agora de 2025, que é para ingressar em 2026, serão realizadas no dia 1º de julho de 2025, a partir das 9 horas da manhã, e vão até às 11h59 da noite, o dia inteirinho aí de inscrição, do dia 21 de agosto de 2025. Dica de cursinho, não deixe para o último dia, não faça isso, eu vou deixar para o dia 21/8. E por que é bom você não fazer isso? Porque muita gente deixa para o último dia, porque esquece, sobrecarrega o site, e eu, Cíntia, já presenciei alunos nossos, inclusive, que fizeram cursinho conosco, perderam prova, porque por mais que a gente tivesse avisado,
deixaram para fazer inscrição em cima da hora, chegou no dia, o site é uma porcaria, o site não presta. Não é isso, não se trata de não prestar, se trata de ter muita gente entrando simultaneamente e, às vezes, pode ser, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que dê algum bug aí no site e você tenha algum problema com a sua inscrição. Não deixe para a última hora, fica a dica aí para você fazer a sua inscrição o quanto antes. Mas se deixar para a última hora, paciência. Se você tentar uma vez e duas não conseguir, vai tentando até conseguir realizar a sua inscrição. A taxa de inscrição, quando eles falam de recolhimento de taxa, é o pagamento que você vai pagar um boleto, né? Então, você paga, vamos falar que você vai pagar o valor integral, R$116. Você paga aquilo, e esse recolhimento dessa taxa, ela é feita do dia 1º de julho, quando abre as inscrições, até o dia 28/8. Ou seja, se as inscrições vão até o dia 21, você tem aí uma semana ainda para pagar o boleto. E é muito importante que você se atente a isso. Esqueceu de pagar o boleto, já era, perdeu as inscrições. Então, por mais que você tenha feito a sua inscrição, gerou o boleto, já paga o boleto. Não deixa para pagar depois, porque senão você corre o risco de perder a sua inscrição e já era. Depois do dia 28, você não consegue mais pagar o boleto e aí você perde a oportunidade de entrar no Cotuca. A prova vai ser realizada dia 5 de outubro de 2025. A divulgação do gabarito preliminar, porque às vezes tem alguma alteração, né, algum ajuste, então o gabarito já sai no dia 6, no dia seguinte, a partir das 14 horas. E aí você já vai ter uma noção, né, pelo gabarito, se você tem condições de ser aprovado ou não. A divulgação da primeira lista de convocados, os sortudos. Eu falo sortudo, mas é gente que estudou, né? Que vai passar aí no Cotuca para iniciar em 2026. A divulgação dessa primeira lista, ela vai ser dia 4 de dezembro, após as 14 horas. Importantíssimo, no Cotuca existem algumas cotas, tá? Existe cota para negro e pardo, existe cota para indígena, existe cota para pessoal de escola pública, e existe essas porcentagens de cotas. E existe também o pessoal que pede a isenção da taxa de inscrição. Quando você vai fazer a sua inscrição, se você entra nessa estrutura de cotas, é importantíssimo, olha o que vem escrito no edital, ok? As inscrições para o programa, esse programa com isenções, né, serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado na página do exame.cotuca.unicamp.br, no qual obrigatoriamente deverão ser inseridas as informações e os documentos comprobatórios solicitados. Ou seja, se você se declarar ou de escola pública, ou alguma situação de ser negro ou indígena, ou qualquer uma dessas situações de cotas, ele vai pedir documentos comprobatórios. Se você também não fizer as inserções desses documentos, que são obrigatórios, você também corre o risco de perder aí a sua inscrição no Cotuca, tá? Então, leia com muita atenção quais são os documentos, insira corretamente esses documentos no arquivo para que você não tenha nenhum problema com a sua inscrição. Outro detalhe importante, né, que ele fala aqui no edital, após ter completado o preenchimento das informações do formulário eletrônico lá no site, deverá anexar todos os documentos comprobatórios exigidos em formato de PDF, tamanho máximo de 5 megabytes. Ou seja, o arquivo não pode ser muito pesado, tá? E às vezes você vai tentar anexar o arquivo, sei lá, tirou uma foto, o arquivo é muito pesado, você também o arquivo pode não subir, né? Não ser alimentado na hora do preenchimento do formulário. Então, se atente a esse detalhe tão importante. Falando agora sobre, no momento das inscrições, quais os cursos técnicos que você pode se inscrever. Então, lembrando que esse vídeo eu estou falando exclusivamente da prova do dia 5 de outubro da modalidade A, para quem vai fazer o ensino, quem está no 9º ano, que vai fazer o ensino médio integrado ao técnico, anota aí quais são os cursos que você pode fazer a sua inscrição, quantidade de vagas, e se é diurno, né, e qual é o período de estudos, tá? Então, alimentos, aliás, todos os cursos que eu vou falar aqui, os cursos técnicos, tem um total de 40 vagas, lembrando que vai ter uma cota para pessoal de escola pública, uma cota para o pessoal autodeclarado preto
pardo ou indígena. Então, tem aí as porcentagens de cotas e tem a ampla concorrência, que é para gente que não tem nenhuma dessas classificações, tá? Então, eles distribuem essas cotas em 3 partes, tá? Bom, eu vou falar aqui o total de vagas, mas os detalhes dessas cotas também você encontra no edital. Bom, nós temos aí para cursos diurnos, ou seja, cursos que você vai ficar o dia inteiro estudando, você tem alimentos, eletroeletrônica, enfermagem, informática, mecatrônica. E já para os cursos noturnos, você tem os cursos técnicos de eletroeletrônica e mecatrônica. Ambos os cursos têm 40 vagas. Tem um detalhe de horário que muda um pouquinho para o pessoal de enfermagem, não é muita coisa, mas basicamente quem optou pelo curso diurno vai estudar de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 18h15, o dia inteiro estudando, e de sábado o período da manhã, e quem é do período noturno é das 19 às 23 horas, e também estuda sábado o período da manhã. Ou seja, tem aí essas 2 possibilidades de escolha para você ver qual que se enquadra melhor aí com o seu perfil. Dica muito importante para você. E qual curso que eu escolho? Leia. Senta busanfa num sofá, procura o que uma pessoa de alimentos faz, qual é a profissão, qual é o piso salarial, o que ela executa, assista alguns vídeos no YouTube. Busque saber alimentos, eletroeletrônica, enfermagem, informática, enfim, todos os cursos aí, mecatrônica, todos os cursos que eles oferecem, leia, escute vídeos e tenha várias opiniões. Não siga o que uma pessoa falar, porque é a opinião dela. Às vezes ela vai falar assim, alimentos é o pior curso do mundo. Baseado em quê que você está falando isso? Não, alimentos é o melhor curso do mundo. Também, baseado em quê? Então, tenha várias opiniões, inclusive até opiniões de próprios professores, pessoal que já trabalha na área, vá até em grupos de Facebook, veja o que as pessoas falam nas redes sociais, para você, a partir de várias informações de professores e pessoas diferentes, você tomar aí as suas próprias conclusões, do que simplesmente escolher um curso aleatoriamente sem ter a mínima noção do que aquele curso vai te entregar aí por alguns anos, tá? Então, fica a dica aí pesquisar sobre cada um desses cursos e o que vai te trazer de benefícios. Importante você saber, cada candidato poderá efetivar uma única inscrição eletrônica no exame em um único curso, ou seja, você tem somente uma opção de escolha para aquele curso técnico, beleza? Para se cadastrar, é obrigatório que o candidato possua conta pessoal de e-mail ativa e o número de CPF. Então, não vai fazendo a sua inscrição colocando o CPF da mãe, do pai, do irmão, porque vai dar ruim, tá? Então, cuidado aí para você colocar os seus dados pessoais de forma correta na hora da sua inscrição. Fique atento quanto a isso. Cíntia, eu estou no 8º ano, eu posso prestar essa prova? Sim. Candidatos que em 2025 cursaram o 8º ano do Ensino Fundamental 2, obviamente, poderão se inscrever como treineiros. Porém, agora os pormenores aí. Independentemente da sua nota, você pode ter pegado uma nota máxima, não poderão se matricular nos cursos técnicos oferecidos, porque não estão aí dentro dos critérios, você não está no 9º ano. Então, você que está no 8º, você pode se inscrever sim, vai como treineiro, já sente aí como que é a sua prova, para que no ano seguinte você esteja até mais entendido, né? Você tem já uma vivência de como foi uma primeira prova aí para você fazer a seleção, tá? Então, fica a dica aí, quem está no 8º ano, eu sugiro que faça assim para você saber como que funciona o processo seletivo. A prova, ela vai ser no dia 5 de outubro, um domingo, das 9 ao 12h30. Cuidado, cuidado. Agora vem detalhes importantíssimos.
o portão, ele fecha, então cuidado de ficar com 9 horas na cabeça e você chega lá às 9, tá? Então o portão, ele abre antes, então já chega lá às 8 para não correr o risco, para que você entre, por volta das 8h15 você vai entrar, porque eles vão fechar o portão e se você chegar lá, já era. Fechou o portão, você perde o direito de fazer a sua prova, ok? Sobre a prova em si. A prova, ela é composta por 2 partes. A prova, ela tem a prova objetiva com alternativas, então são 4 alternativas por questão de caráter classificatório. Ou seja, quanto mais questões você acertar, maior a probabilidade de você ser aprovado. Essa prova, ela é composta, essa primeira parte, né, são 2, por 36 questões, e dentro dessas 36 questões, você tem 12 questões de língua portuguesa, incluindo interpretação de texto e gramática, 12 questões de matemática e 12 questões de ciências. Só que ciências, eles subdividem essas 12 questões em 6 questões de biologia, 3 de física e 3 de química. Lembrando que as questões têm um peso um pouquinho diferente por questão. Língua portuguesa tem 3 pontos, é o peso 3. Matemática, o peso é 4. Ciências, o peso é 2. Fica a dica, dar um pouquinho mais de atenção aos estudos de matemática. Não significa que você não vai dar atenção para o resto. Significa que matemática tem um peso um pouquinho maior. Ela tem o dobro do peso de ciências. Então, cada questão que você acerta de matemática, ela tem o dobro do peso. Fica a dica aí, você, e já aproveita e entre em contato aqui com o cursinho Sinter, porque a gente tem um cursinho ideal que pode ajudar você nesse processo seletivo. Bora estudar focado nessa prova? Bom, nós temos também a parte de redação. Então, anota aí a questão da redação, como ela funciona, né? A redação, ela é de caráter classificatório e eliminatório. Ela é de dissertação argumentativa, e você pode dizer, eu não gosto muito de falar essa questão de linhas, porque tem gente que fica contando linha na hora, fica tão preocupada com as linhas que esquece do contexto. Então, tome muito cuidado com isso, tá? O mais importante é você construir um texto de forma coerente, coesa, com lógica, de acordo com o tema proposto. Então, tome cuidado com o que você vai entregar na estrutura do seu texto e não ao número de linhas. Mas eles colocam 30 linhas, por quê? Porque a pessoa, às vezes, faz uma redação muito curta, você já é desclassificado e você nem é considerado o resto da sua nota, tá? Um ponto importante é que eles pedem caneta esferográfica azul ou preta. A prova também, a prova de português, matemática e ciências também com caneta esferográfica azul ou preta, porque eles vão te dar uma ficha de respostas, que a gente chama de gabarito, né? Ou ficha de respostas que você tem que preencher, e você também tem que preencher com uma dessas 2 cores. Então, leva já 2 canetas, vai que uma falha na hora, você tem uma segunda caneta aí para você não passar apuros com falta de caneta. E falando mais um pouquinho sobre redação, se a sua redação ela for muito curta, se ela tiver menos de 7 linhas, que basicamente você só fez uma introdução ali em 7 linhas, muito, muito pouco que você escreveu, inclusive o que ele está falando, né? Não apenas isso, tem alguns pontos aí que te desclassificam, anulam, né, a sua redação, identificação pessoal, desenho, mensagens ofensivas, qualquer tipo de xingamento, qualquer tipo de algo que seja algo ofensivo, e ou desconectados do tema serão anulados. Então, esses textos serão anulados e já era a tua redação. Coisas que você pode levar na sua prova, tá? Então, você, obviamente, tem que ir no endereço correto. Parece besteira o que eu estou falando, mas tem gente que vai para o endereço errado. Obviamente, perde a prova. Você tem que estar portando documento de identidade original com foto recente.
Cuidado de não ter aquele RG de quando você tinha 3 anos de idade, meu querido. Tem que ser um RG novo aí com a sua fotinho, tá? E você também pode levar lápis e apontador ou lapiseira para fazer as contas a lápis se você quiser, tá? A caneta esferográfica azul ou preta e borracha. Todos esses itens são permitidos. Reforçando o horário de abertura do portão, é às 8h15 e 9 horas, colega. Já era, a porta é fechada. Então, fique atento aí. Eu sempre falo para chegar 1 hora antes, chega às 8. Esse dia de prova, pessoal, é um dia que tem vucu-vucu, tem trânsito, é um dia típico, todo mundo está indo para o mesmo endereço. Então, não vai sair no horário que você sairia num dia normal. Saia de casa com antecedência, visto que é um dia de prova. Então, para você não correr o risco de perder aí sua prova, saia de casa um pouco antes, para você chegar estourando lá 8h30, 8h45, porque 9 horas já era, eles fecham os portões. O candidato não pode levar o caderno de questões, segundo o edital, então não pode levar. E coisas que são proibidas de levar no momento da sua prova. Anota aí o que não pode, tá? Proibido. Uso de calculadora, celular, smartphone, outros equipamentos, qualquer equipamento eletrônico, relógio eletrônico, tablet, qualquer um desses, qualquer outro dispositivo que envolva um cálculo, então não pode levar nada, nada, nada. Então não leve nada, porque não pode. E também qualquer coisa que prejudique o seu processo, o que você está vendo, alguém está te vendo, como, por exemplo, gorro, chapéu, adorno na cabeça, lenço, qualquer coisa que bloqueie o seu campo de visão quando algum examinador está vendo. Você pode estar colando, olhando para um lado. Então, é por isso que eles proíbem qualquer coisa que fique na sua cabeça, tá? Outra coisa proibida, corretivo líquido, o famoso branquinho, é proibido, ou qualquer corretivo em fita, aquela fita branca também é proibida. Ah, mas se eu errar no caderno de resposta? Problema é seu, meu filho. Errou, já era. Você achou que era A, você colocou B e pôs a caneta, deixa a B. Vai que a B estava certa. Então, não vai me riscar e colocar A, porque se a questão for rasurada, você risca B e coloca o A. Não adianta, a questão ela é considerada anulada, é considerada uma questão errada, tá bom? Errou, deixa lá, marcou B, deixa B lá, vai que a B estava certa, sendo a certa questão, ok? Mais coisas que são permitidas levar, só para você entender, o edital, ele vai falando as coisas por pedaços, tá? Por isso que eu estou seguindo essa mesma cronologia do edital. São permitidos garrafa de água, muito legal, porque dá sede no meio da prova, né? Para você não ficar focado na sede e sim na sua prova. Garrafa de água, refrigerante, suco, doce, bala e até uso de bermudas e camisetas. Eles são bem bonzinhos quanto a isso, tá? Então, se tiver um calorão lá em outubro, você pode ir à vontade. Meninas, eu sempre falo no cursinho, tome muito cuidado com roupas que incomodam. Decotes, saias curtas, coisa que você fica se incomodando ali com aquela saia. Vá com uma roupa confortável, vá de tênis, vá com um sapato, não vá com aquele sapato novo que aperta o dedinho do pé, porque aquilo te incomoda. Vá com uma roupa confortável e vá focado em uma única coisa, fazer bem a sua prova. Um detalhe legal sobre a redação, que ele fala no edital, é sobre a pontuação. A sua redação, não sei se você sabe como funciona a correção de uma redação, ela é de caráter assim, ela começa com, essa redação do Cutuca em si, ela começa com 8 pontos, e a depender da redação, você vai perdendo ponto, né? Quando você não vai seguindo os critérios, então ela vale de 0 a 8 pontos, de acordo com a estrutura da construção do seu texto, tá? E essa pontuação será utilizada para o cálculo da nota final. Então, eles vão fazer uma somatória, existe toda uma regra por dentro do edital, mas existe uma somatória da pontuação da prova objetiva lá, com as 4 alternativas, que você vai acertando as questões, com a redação. Existe um cálculo somatório para se chegar em um resultado final aí da contagem da sua nota.
Não deu um like ainda? Dá agora com todas essas informações que eu passei. Manda esse vídeo, encaminha para aquele seu colega que precisa dessas informações. Te desejo uma excelente prova, muita paz e tranquilidade no dia da seleção. Aciona o sininho, que sempre tem informações novas no canal. E aproveita e tem um outro vídeo aqui com os 5 top conteúdos que caem mais na prova do Cotuca. Quer saber o que é mais cobrado na prova? O cursinho montou esse conteúdo riquíssimo para você. Corre lá assistir esse vídeo agora e ótimos estudos!